Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, 27 de março de 2025, e o título é Compaixão. Vamos lá. Que tempos são esses? Estaremos já na fase dos testes finais? Observamos com pesar a degradação de uma parte da sociedade que infelizmente abriu mão do poder de decisão e se deixa manipular por mentes inescrupulosas. A verdade tem se mostrado de forma cristalina, embora muitos ainda não consigam ver. Observa uma massa amorfa de tons sombrios repetindo narrativas e defendendo práticas que sequer sabem o significado. É fácil perceber que há apenas uma repetição hipnótica de teses sem sentido, sem coerência alguma, derrubadas facilmente com poucos argumentos lógicos. Há pessoas ainda iludidas por falsos ídolos, chafurdadas na lama da degradação que eles disseminam. A idolatria os cega a ponto de não enxergarem o óbvio e de abdicarem de sua humanidade. Guiados por seres com comportamento psicopático, seguem servindo e defendendo causas abjetas e indefensáveis. Sinalizam falsas virtudes em discurso de ódio travestido de boas intenções. Subverteram o significado do. Esperar o barulho, gente. Subverteram o significado do verdadeiro amor e da sincera empatia. Seguem marchando como soldados zumbis rumo ao precipício que os devorará quando não tiverem mais utilidade. Bem, apesar de manipulados por distorções da verdade, não há como negar que há ali também uma escolha. Muitos se aliam à escória por preguiça, facilidades, frustrações, desonestidades e tantos sentimentos de baixa frequência. Quem vibra em sintonia com elevados sentimentos geralmente consegue desviar das armadilhas ou, se caírem por desatenção, lutarão para se desvencilharem. A melhor forma de proteção é ser uma boa pessoa, genuinamente, não apenas de fachada. E hoje, quando olho para essa horda de zumbis, repetindo falácias e defendendo abominações, o sentimento é de compaixão. Há tempos atrás eu sentiria raiva, irritação e revolta. Ficaria indignada em perceber tamanho equívoco por parte dessas criaturas. No atual momento, realmente, lamento ver o desperdício de um tempo que nos proporcionou tanto aprendizado, da perda da magnífica oportunidade de acessar o melhor da nossa essência e humanidade. Me entristeço às vezes ao ver pessoas que teriam potencial para ascender a um novo patamar evolutivo, perdendo a chance por vaidade ou rancor. O lado sombrio sabe como usar as ferramentas do medo e da mentira, mas também sabe que se escolhermos deixar aflorar a nossa luz e poder interior, eles nada podem fazer contra isso. Onde há luz, a escuridão se esvai. Percebam, enfim, que a compaixão tem sido o nosso teste derradeiro, pois para sustentá-la precisamos praticar o amor e o respeito. Discordar é normal e aceitável, desde que mantendo respeito pelas escolhas alheias e não se deixando contaminar por sentimentos baixos e nocivos. Encontrar o ponto de equilíbrio em meio à tempestade nos leva a dominar os três grandes pilares que nos levarão a ascender como almas em constante evolução. Portanto, que o amor, a compaixão e o respeito sejam os faróis a iluminar nossos passos nesse período tão sombrio e tempestuoso. A tempestade está sobre nós, e esse é o sinal de que em breve o sol brilhará, trazendo luz, calor e alegria. Então vamos lá. Gente, é assim, esses últimos tempos estão assim, os acontecimentos estão, assim, como dizia, né, aquele bordão lá, né? Cada mergulho é um flash. Assim, a gente mal consegue processar uma coisa, já vem outra, né, em cima. Mas a gente consegue perceber, né, como algumas pessoas elas,
elas entram nessa manipulação, elas ficam repetindo coisas que elas nem, na verdade, nem entendem o que elas estão repetindo. Eu vejo pessoas hoje em dia, pessoas que eu conheço, que ficam aí defendendo certas coisas ou certas pessoas, mas na verdade nem elas sabem o que elas estão defendendo. Então elas defendem certas personagens aí, certas ideologias, sendo que na verdade, conhecendo essas pessoas, você sabe que elas nem concordam com nada do que aquilo que elas estão defendendo, elas só não sabem, né? Elas ignoram o que está ali por trás. Então elas são levadas pelo canto da sereia, né? Pelas palavras bonitas, e elas acabam defendendo coisas que na verdade elas não defenderiam se soubessem a verdade. Então, e é triste, né? Você ver a gente assistir isso, ver que tem pessoas que não são pessoas ruins, que são pessoas que realmente teriam um potencial para estar fazendo esse processo evolutivo, né? Nesse final de ciclo, né? Podendo passar de ano, né? Podendo ter capacidade para conseguir as notas para passar para a próxima fase, mas vão acabar reprovando por escolha. E muitas vão ficar por uma questão de vaidade, né? Tem gente que até pode perceber mais ou menos as coisas, mas tem aquele não quer dar o braço, sabe aquela coisa, não quero dar o braço a torcer, não vou assumir que eu me equivoquei e continuo insistindo ali por orgulho, né? Por achar que que assumir um erro é uma fraqueza, é uma humilhação, e muito pelo contrário, eu vejo muito pelo contrário, né? Porque quando a gente reconhece algum erro da gente, algum equívoco, é uma grande oportunidade da gente conseguir consertar e melhorar, né? E se melhorar como ser humano. Os erros fazem parte, né, do nosso aprendizado. Ninguém nasce sabendo tudo, a gente vai aprendendo no decorrer, né, da nossa jornada aqui. Então, os erros fazem parte, né, do nosso aprendizado. Aliás, a gente aprende até bem mais com os erros, né? Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que foi um equívoco, que a gente vai ter que trabalhar para consertar aquilo, a gente não esquece mais, né? Então, são professores, né? Os nossos equívocos são os nossos maiores professores na nossa trajetória aqui. E outras pessoas por preguiça, porque não querem ir atrás e buscar informação e se aprofundar nas coisas, então fica ali no raso, né? Aceita o que vem mastigadinho e que muitas vezes vem totalmente contaminado, totalmente distorcido, e a pessoa vai se afundando ali, né, naquelas mentiras. Aí quando eu falo também de idolatria, né, porque muita gente ainda não se pega nessa coisa de ídolos, né, de ser fã disso, fã daquilo, e achar que aquela pessoa, porque ela tem fama, porque ela tem sucesso, porque ela tem dinheiro, né, porque ela tem visibilidade, então ela é melhor que os outros. E hoje, né, a visão que a gente tem hoje é que não, é um ser humano, como qualquer outro, né, escolheu, conseguiu ter visibilidade, mas nem sempre usa isso de uma forma positiva. Muito pelo contrário, às vezes usa para acaba desviando e acaba causando um grande mal àquelas pessoas que a seguem e que né, a idolatram. E isso é uma grande responsabilidade, uma enorme responsabilidade. Então, com isso vem também essas pessoas que acabam, né, tendo esse, digamos, poder na mão, né, de ter realmente um destaque aí e influenciar muitas pessoas, quando usam isso de forma negativa, elas vão colher
o que elas plantaram, né? E se elas jogaram sementes ruins, sementes de ervas daninhas, é isso que elas vão colher na vida delas, não vão colher coisas positivas, não terão bons frutos, né? Vai ter mato só coisa que não presta, né? Então, e a hora de todo mundo chega, né, gente? A gente está vendo aí muita gente com muito poder e pouco caráter, né? E nenhuma bondade, nenhuma empatia. E é aquela coisa de que, assim, tem uma frase que acho que é até do filme do Homem-Aranha, né? Que acho que a tia dele fala para ele, né? Que junto com que grandes poderes trazem grandes responsabilidades também. Então, eu acho que essa prova, né, do poder, da, da riqueza, são provas bem difíceis. E assim, só quem tem uma alma muito pura, bondosa, passa, porque vai usar esse poder de forma positiva. E e se a pessoa não tem, né, uma boa essência, né, uma boa dose de bondade, de empatia, de caráter, ela vai se desviar, né, o poder vai corrompê-la. Então, infelizmente, tem muita gente aí que não tem uma boa essência, mas tem muito poder. Mas isso foi uma prova que lhes foi concedida, talvez, né, para conseguir aí resgatar dívidas que eles teriam, né, aí para a possibilidade agora de passar, né, nesse teste final aqui, e não vão passar, né, vão ser reprovados, e é um desperdício, né, porque são tantas existências, a gente está num momento importante agora de transição, e que seria tão bom poder contribuir, e aí muita gente jogando essa oportunidade fora, né? E o nosso trabalho hoje, quando eu falo assim que antes, né, se fosse antes eu iria me irritar com essas pessoas, e hoje com essa consciência que a gente tem de que essa é uma das foi nossa última oportunidade de resgatar, de aparar as arestas e tal, a gente olha para essas pessoas e tem que sentir compaixão mesmo, porque elas vão, o que está acontecendo, o que tem que acontecer já está definido, e elas vão perder a chance, e elas sabem disso, porque a gente percebe o desespero, né? Porque quando a pessoa, o desespero faz com que as pessoas cometam muitos erros. O desespero embota um pouco a mente, a lógica, o raciocínio lógico, e as pessoas começam a cometer erros e às vezes a mostrar quem realmente é. E é o que a gente está vendo acontecer agora. E a gente está vendo, né, uma virada aí, né? Isso está sendo bom para muitas pessoas ainda despertarem e ainda terem tempo de fazer aí as últimas provas e passarem, né? Vai ser mais difícil, mas tá sendo uma nova oportunidade, né? Muita gente está tendo a possibilidade aí de enxergar e entender como funciona, né? O sistema, como funciona e toda essa questão do controle, e conseguir, né, cortar as cordinhas que os mantêm lá como marionetes e assumir o próprio poder, assumir a responsabilidade pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas. Mas alguns, infelizmente, não conseguem. E são pessoas que querem parecer boas, que têm um discurso convincente, bonito, mas quando a gente olha as atitudes, a gente percebe que não tem nada que seja coerente ali, que a fala não corresponde aos atos.
E a gente começa a perceber, né, essas armadilhas, essa hipocrisia toda. E isso faz com que as pessoas também comecem a parar para pensar e começar a entender, né? E começar a entender o controle, começar a entender a manipulação, começar a entender as mentiras nas quais eles caíram. Então é um momento muito importante e, apesar de tumultuado, é um momento que a gente está vendo aí que é muito positivo. As coisas estão acontecendo e cada dia mais aceleradas. Então tudo está sendo mostrado. O bichinho aqui, né? Estão sendo mostradas assim de forma muito clara agora, né? Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, tá vendo? Tá tudo aí exposto. Quem é quem? Né? Todos os esquemas, todas as falcatruas, tá tudo sendo exposto. Então, agora realmente é mais uma peneirada aí, né? Mais uma separação de joio e de trigo, né? Não sei se é a última peneira, se tem mais alguma, mas a gente está vendo aí, né? Quantas peneiras aí têm sido passadas. E a gente tem que exercitar, a gente tem que exercitar a compaixão, né? E, e realmente não ter raiva dessas pessoas, porque saber que eles estão semeando algo que eles vão ter que colher e que não vai ser nada bom. E acho que esse é o nosso último aprendizado, porque é difícil, é, é, é trabalhoso a gente ter que olhar e fazer esse raciocínio, né, esse processo de entender que a cada um, né, de acordo com as suas obras, ninguém vai pagar pelos erros alheios, e a gente conseguir ter compaixão de pessoas que a gente vê, né, praticando certas coisas que às vezes a gente fica indignado, em alguns momentos realmente a gente dá aquelas osciladas, né, mas no fundo a gente tem que olhar para essa pessoa e ter compaixão, porque o destino dela vai ser bem difícil, né? Vai perder uma grande oportunidade e isso vai fazer com que ela passe por vai ter que enfrentar situações bem mais complicadas para conseguir resgatar todo esse tempo aí que ela poderia ter aproveitado de aprendizado, e ela vai ficar para trás e vai ter que passar por muitas situações difíceis novamente para conseguir subir algum degrauzinho aí evolutivo, né? Mas são escolhas. E a gente todo dia é exposto, né, a essas situações que às vezes nos desequilibram até, mas a gente acho que hoje consegue, a gente aprendeu, né, reequilibrar mais rápido e realmente ter um olhar mais amoroso, mais caridoso, de compaixão, respeitar as escolhas alheias, mesmo que a gente discorde absolutamente, a gente tem que respeitar, assim como a gente tem que impor também respeito aos nossos posicionamentos, às nossas escolhas, né? E, isso exige realmente um trabalho de muito amor, né? Pela humanidade em si, por tudo que está acontecendo aí. E acho que são as nossas últimas provas, né? Os nossos exercícios finais, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.